Perdão. Produção: Esdras Savioli. Reedição: J. Alencar. Existe algo que você jamais perdoaria? Não existe nada mais importante para o ser humano do que ser perdoado por Deus. Mas como, quando e por que nós precisamos ser perdoados? Antes de tudo, é preciso entender o processo pelo qual o perdão acontece. Primeiro, é preciso aceitar que existe um problema. E não é algo fácil reconhecer que existe algo errado com o nosso caráter e com o nosso comportamento. Principalmente por dois motivos. Um é se comparar com outras pessoas que cometem erros piores, e o outro é tentar enxergar a própria sujeira se olhando no escuro. É preciso haver luz. E essa luz é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de comportamento, de atitudes e de pensamentos. Somente quando nós nos comparamos a Jesus Cristo é que nós passamos a entender a necessidade de sermos perdoados. Nós não temos condições de permanecer na luz sem nos incomodar com a nossa sujeira. E para sermos limpos, entra a segunda parte no processo do perdão, que é o arrependimento. Arrependimento é muito mais do que uma simples emoção ou tristeza. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude. É seguir uma direção oposta à qual você estava seguindo. Arrependimento é uma decisão definitiva, sem volta. Sem arrependimento não há perdão, não há cura e não há salvação. E para tomar essa decisão, nós precisamos entender a forma como Deus concedeu o seu perdão. Afinal, Deus não esqueceu os meus erros e simplesmente me considerou inocente. Na verdade, eu já fui julgado e condenado pelo meu pecado. Existia um preço a ser pago que eu não teria condições de pagar. Foi então que Jesus Cristo tomou o meu lugar e se ofereceu como sacrifício pelos meus pecados. Ou seja, aquele que perdoou se ofereceu como sacrifício. E esse é o princípio. Para ser perdoado é preciso arrependimento e para perdoar é preciso sacrifício. Agora, como eu vou saber se realmente eu me arrependi e recebi o perdão de Deus? Através da terceira, quarta e quinta parte no processo do perdão. E a terceira é perdoar a si mesmo. Pode até parecer algo simples, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender a extensão do perdão de Deus e se sentem culpadas pelos pecados que já foram perdoados. Se houve arrependimento, Deus perdoou todos os pecados. Do mais antigo ao mais recente, do mais simples ao mais grave. A Bíblia ensina que é como se Deus tivesse lançado nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembrasse mais deles. E como nós não deixaremos de pecar, o perdão de Deus abrange inclusive os pecados futuros. Porém, nossa luta agora é contra o pecado. Mas se o pecado acontecer, deve haver arrependimento. Devemos confessar isso a Deus para sermos perdoados. O que não pode acontecer é o pecado consciente, aquele praticado de maneira intencional que não gera arrependimento. E se não gera arrependimento, não há perdão. E vale lembrar que apesar do perdão de Deus, pecados geram consequências maiores ou menores de acordo com a intensidade e a gravidade do pecado. Vamos supor que você matou alguém no passado e ninguém ficou sabendo. E você entregou sua vida a Jesus Cristo. O que acontece? Você é perdoado por Deus, mas tem que se entregar à justiça e cumprir a pena. Isso faz parte da caminhada com Deus. Ou seja, você não está mais sozinho para enfrentar essas consequências. Por isso que, uma vez perdoado por Deus, não pode mais haver o sentimento de culpa, pois isso seria duvidar da eficácia do perdão e do sacrifício de Cristo. E também não é preciso pedir perdão mais de uma vez pelo mesmo pecado. Se você se arrependeu e pediu perdão, está perdoado. Pedir perdão várias vezes pelo mesmo pecado é sinal de remorso e não de arrependimento. Agora, algo geralmente mais difícil do que perdoar a si mesmo é pedir perdão ao próximo. E a dificuldade está no fato de ter que se humilhar e reconhecer o próprio erro. E uma dúvida bastante comum é, se eu já pedi perdão para Deus, eu ainda preciso pedir perdão para a pessoa? Sim, é um mandamento. Mas e se a pessoa já morreu? Nesse caso, pedir perdão a Deus é suficiente. Ou então você pode procurar um familiar da pessoa. E como eu vou saber para quem eu devo pedir perdão? O Espírito Santo te faz lembrar da pessoa e também causa um incômodo quando você encontra com ela. E você também pode orar e pedir para Deus te revelar quais são essas pessoas. E o que é muito importante, como deve ser o meu pedido de perdão? O pedido de perdão deve ser específico. Não funciona dizer, me desculpa qualquer coisa. Você precisa levantar a dívida, ou seja, dizer exatamente o que aconteceu e reconhecer o seu erro. Outro ponto importante é que o pedido de perdão não pode vir acompanhado de justificativa. Ou seja, dizer que você falou algo porque você estava nervoso ou porque teve um problema no trabalho, blá blá blá.
É preciso assumir o erro e ponto. Tentar justificar um erro no momento de pedir perdão é uma tentativa de manipular a consciência alheia e minimizar a gravidade do erro. E se a pessoa não te perdoar, o problema é dela. A sua parte já foi feita. Você já demonstrou arrependimento, que é o papel daquele que é perdoado. E agora talvez o ponto mais difícil no processo de perdão, que é perdoar o próximo. No final da oração que Jesus ensinou em Mateus 6, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E na sequência ele explica: por se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Por isso que perdoar o próximo não é opcional. Muito pelo contrário, é requisito fundamental, inclusive para a salvação. E se eu preciso perdoar, primeiro eu preciso saber o que é perdoar. Perdoar é mais do que simplesmente abandonar o ressentimento e o desejo de vingança. Perdoar é permitir que aquele que foi perdoado, de alguma forma, se aproxime. Não significa que a pessoa vai se tornar seu melhor amigo, mas algo precisa ser restaurado. Perdoar não é simplesmente desconsiderar uma dívida. Perdoar é assumir a dívida. Para perdoar é preciso pagar um preço. Agora, é possível perdoar uma pessoa que cometeu um abuso sexual ou até mesmo um assassinato? É possível perdoar quando o dano causado é tão grande? Se a Bíblia diz que eu preciso perdoar para ser perdoado por Deus, é porque de alguma forma isso tem que ser possível. E Jesus ilustra essa situação com uma parábola em Mateus 18, onde um homem que devia uma quantia impagável ao rei, nem que ele trabalhasse 100 anos, ele não teria condições de pagá-la, ele implora pelo perdão do rei e o rei perdoa a dívida. Logo depois, esse mesmo homem encontra alguém que lhe devia uma quantia extremamente inferior, o equivalente a mais ou menos 100 dias de trabalho. Essa pessoa implora pelo perdão dele, da mesma forma como ele implorou ao rei, porém ele não perdoa e exige que essa pessoa pague cada centavo. E por causa dessa atitude, o rei voltou atrás e exigiu que ele também pagasse cada centavo da sua dívida. E o significado dessa parábola é muito simples. A dívida com o rei é a nossa dívida com Deus. E a dívida menor é a dívida que nós devemos perdoar o próximo. Mas como isso é possível? Como a dívida de um homem com Deus pode ser maior do que a dívida que um assassino tem com os pais da vítima? Realmente, se você não souber o tamanho da sua dívida com Deus, fica praticamente impossível perdoar algo assim. E para saber o tamanho da nossa dívida com Deus, é preciso entender que a gravidade do menor pecado é gigantesca se comparada ao nível de santidade e perfeição de Deus. Não é o que o pecado representa para nós, que somos falhos e que pecamos, mas é o que o pecado representa para Deus, um ser santo e perfeito que nunca pecou. O problema é contra quem nós pecamos. Não foi contra um ser humano, mas foi contra o Criador do universo, um ser eterno, onisciente, onipresente e onipotente. O fato de não crer em Deus, ignorar sua existência, os seus mandamentos e o seu juízo é algo gravíssimo, pois é a partir daí que surge todo tipo de pecado, da simples mentira ao assassinato. O tamanho de uma dívida é medido pelo preço a ser pago. É assim que funciona. Qual seria a punição para o nosso pecado? A eternidade no inferno. O preço era esse. Mas o que aconteceu? Jesus Cristo pagou esse preço. Por isso, o sofrimento de Jesus Cristo foi tão grande. O preço era muito alto. E o mais impressionante é que mesmo sem merecer, a nossa dívida foi paga e nós ainda recebemos o dom da vida eterna. Não foi só paga a dívida, nós recebemos a vida eterna. Por isso que nós, uma vez perdoados por Deus, devemos perdoar nosso próximo. E entender que Deus julga com a sua justiça que é perfeita. Se houver arrependimento, não haverá mais condenação. Mas se não houver arrependimento, a condenação será terrível. Não cabe a nós o julgamento, pois de uma forma ou de outra nós estávamos na mesma situação. Foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Nossa obrigação agora é perdoar nosso próximo, assim como Deus nos perdoou. Perdoar é uma atitude, é uma decisão. Ninguém sente vontade de perdoar. Perdoar é como tratar uma ferida infeccionada. Ninguém quer abrir a ferida e jogar álcool para limpar. Isso vai doer muito. Mas depois que você fizer isso, você vai poder fechar a ferida de vez. E a dor vai diminuir com o passar do tempo. O tempo só cura feridas que foram tratadas. Por isso que perdoar não é esquecer o que aconteceu. Afinal, você consegue ver a cicatriz. Você pode tocá-la, mas não há mais dor. E quantas vezes eu devo perdoar alguém?
quantas vezes forem necessárias. Quando eu devo perdoar? O mais rápido possível. Jesus disse: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, no momento em que ele ainda estava sendo pregado na cruz. Se você entendeu o que está em jogo no fato de você perdoar ou não, com toda certeza você vai encontrar forças para perdoar.